O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ainda a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós. Palavra santa do Senhor, eu guardarei no coração. Palavra santa do Senhor, eu guardarei no coração. Queridos irmãos e irmãs, nesta Assembleia Santa reunida para render graças a Deus pela vida, sobretudo pela vida de Zé Francisco, que na nossa comunidade é uma referência de humanidade, de sabedoria, de trabalho, de anúncio. O verbo anunciar, ele pode ser compreendido de dois modos, porque também nós sofremos a influência de duas correntes de pensamentos, e cada uma tem sua importância para nós, e aí é importante a gente distinguir a diferença entre essas duas correntes. A corrente grega, que anúncio significava ficar um grupo de sábios na ágora de Atenas discutindo assuntos importantes e revelando verdades que iam sendo descobertas. Este anúncio padece de um probleminha, porque também os sofistas faziam isso. Eles também viviam de anúncios. Só que os sofistas, que depois foram a causa da morte de Sócrates, usavam da palavra e do anúncio com a finalidade de induzir as pessoas ao erro. Portanto, o anúncio, enquanto discurso, ele pode conduzir à verdade e pode conduzir ao erro. A outra fonte de anúncio que a gente recebeu foi da tradição judaica, da qual Jesus faz parte. E aqui, anúncio não é um discurso. Para os gregos, anúncio era discussão de teses de filosofia e proclamação de verdades. Muitas delas chegaram até nós de forma positiva e são importantes, e vivemos com base nelas. Para Jesus, anúncio, ou para a tradição judaica, anúncio não é discurso. É anúncio, mas se anuncia fazendo. E aí a gente encontra o elogio aos sábios gregos, a eloquência deles. E aí a gente encontra os questionamentos
os elogios também com relação a Jesus. Para os gregos se diziam: eles falam muito bem. Para Jesus se dizia: ele faz bem todas as coisas. É pelo anúncio enquanto ação que ele era reconhecido. E é esse anúncio que ele nos pede. O anúncio para Jesus não é alguém pegar um texto sagrado e ficar falando para os outros. É um modo de viver que tem impacto positivo na vida das pessoas. Para os gregos, os filósofos gregos, havia um impacto positivo quando o discurso melhorava a vida das pessoas, mas havia um impacto negativo quando o discurso era para enganar as pessoas, e nesse mundo da enganação estavam os sofistas. E hoje Jesus pede às pessoas que estão se aproximando dele: ide, vai, anuncia o reino de Deus. O que significa para um cristão anunciar o reino de Deus? Significa passar horas em algum palanque falando sobre Jesus? Quando Jesus manda: ide e anunciai o reino de Deus, ele está dizendo: praticai a vida do próprio Deus. Que o mundo veja nos teus atos que tu és filho e filha de Deus. Que teus atos revelem Deus. Que tuas ações revelem Deus. Que tua vida não seja inútil. Agora, o anúncio, segundo Jesus, requer uma liberdade extraordinária. Eu te seguirei para onde quer que fores. As raposas têm tocas, os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O que quer dizer-nos Jesus nesta noite com esta história? O anúncio não está destinado a panelas. E quem é do reino de Deus não vive para panelas, grupetos. O anúncio é universal. Não está preso a ideias. Não está preso a pessoas. Não está preso a modas. A única causa do anúncio é o conhecimento profundo de Deus e um agir que seja coerente com a vida de Deus. E quando o agir é coerente com a vida de Deus, todos são beneficiados, inclusive aquele que é o anunciador. Anunciar, portanto, é mudar o mundo, é transformar o mundo. Jesus fala do anúncio como presença da luz, presença do sal que dá sabor, como presença do fermento na massa. Cantamos no canto de aclamação uma frase, uma palavra do apóstolo Paulo: ai de mim se eu não falar, ai de mim se eu não disser, porque uma vida que não se torna anúncio é uma vida inútil. E quando Jesus olhava ao seu redor, as pessoas que viviam de maneira inutilmente, ele dizia: se vocês não mudarem, vão para o inferno, porque lixo não se guarda, lixo se joga fora. Vida inútil é lixo, é sem sentido. O seguimento e o anúncio exige também a capacidade de romper com a morte. Abandona os mortos. Jesus não está contra as pessoas que enterram seu pai e sua mãe. A exigência é muito maior. O anúncio tem que romper com a cadeia da morte. O anúncio tem que favorecer a vida.
Se existem pessoas interrompendo o anúncio do reino para enterrar defuntos, é porque a morte está reinando. O anúncio tem que romper isso. Despedir-se dos familiares. O anúncio não inclui separação nem exclusão, mas comunhão. Quem vai anunciar não precisa se despedir de ninguém, precisa incluir. Essa ideia de despedir-se para depois ir anunciar pode também correr o risco de o anúncio se tornar um refúgio. Por causa do anúncio, eu abandono as pessoas, aquelas com as quais eu não quero me comprometer. Para anunciar, não precisa abrir mão da família. Aliás, não se abre mão de ninguém. A família tem que se tornar anúncio também. E aqui a gente encontra a resposta à pergunta que foi feita na primeira leitura: como poderia o homem ser justo diante de Deus? Respondendo a essa pergunta, Jesus nos propõe o caminho do anúncio. O anúncio como um modo de viver, não o anúncio como um discurso. E esse anúncio como um modo de viver, os gregos chamavam de pessoas políticas. Hoje nós padecemos de um analfabetismo que coloca em risco nossa própria figura humana. Desmonta as poucas verdades que a gente pode saber. Eu odeio política. Se você odeia política, você odeia o bem. Se você odeia político, você odeia o cidadão. Eu estou puxando o conceito para a sua origem no mundo grego. Ser político para não ser idiota. Não confunda político com marginal. Nem confunda política com facção criminosa. É uma desonestidade intelectual quando a gente olha para certas figuras que estão atrás de cargo público, ocupam cargo público e não são pessoas políticas, porque para os gregos o que era um político? O político era o artista na arte de fazer o bem. Essa criatura que está nesse cargo é artista na arte de fazer o bem? Não. Então não é político, é bandido. Essa coisa que a gente está vivendo é política? Não, é bandidagem. Salve o conceito e os princípios para que não percamos de vista a nossa própria identidade. Eu odeio religião, porque no meio da religião tem vagabundo e tem bandido. Separe a religião dos bandidos e das bandidas. Não jogue fora a criança com a água suja que deu banho nela. É muito importante a purificação dos conceitos, porque de qualquer momento a gente também pode jogar Jesus no carro do lixo. Saber onde estão as coisas. Essa palavra chegou até nós graças à corrente que também nos atingiu como sabedoria, que é o mundo dos gregos, da filosofia. Quem eram os grandes homens, os eloquentes homens dos gregos? Eram os políticos. E eles eram os cidadãos cujas vidas, por isso que hoje ainda continua entre nós a ideia que um cidadão, quando se submete a qualquer cargo público, a vida dele não é mais dele, é pública. Ele não tem mais privacidade. Todo mundo tem que saber de tudo sobre ele. Porque ele saiu do esconderijo das trevas,
do anonimato para colocar a sua vida diante dos outros. E quando ele faz isso, ele sai do anonimato e ele se coloca debaixo da lâmpada da política, a vida dele aparece. Homem público não tem privacidade. Então não vá ser político. Continue na sua malandragem escondida. Se esconda, fique lá. Não se exponha. Não venha para a luz e continue nas trevas, porque de noite e no escuro todo gato é pardo. Todo gato é pardo. Tem um livro de um senhor, eu conheci em Brasília, chamado Manuel. Um senhor bem pequenininho. Ele trabalhou na Fundação de Brasília e ele é filho de Bom Jardim. Acho que ele já faleceu. Ele escreveu alguns livros e numa das idas a Brasília me encontrei com ele e ele me presenteou com esse livro. De noite os gatos são pardos. E ele reflete exatamente essa questão de que os gatos pardos querem ficar no foco da luz e não querem que o mundo perceba que eles são pardos. Na luz, tudo aparece. Por que eu estou puxando o conceito de política e político? Porque aqui está um homem político. Não estamos diante de um bandido. Estamos diante de um político. É aquilo que eu consigo perceber nos poucos meses que estou em Orobó e daquilo que eu escutei antes de chegar por aqui, por onde a gente passa nas comunidades, está lá uma caixa d'água que foi feita e uma comunidade que tem água encanada. Quem fez isso? Zé Francisco. É o político. É artista na arte de fazer o bem. E aquilo ali quem fez? Foi do tempo dele. E aquilo lá foi do tempo dele. E aquilo mais para lá foi do tempo dele. Não estou dizendo que quem veio depois não tenha feito. Mas o político, quando ele passa, ele deixa um anúncio de que por ali passou um cidadão de bem, que não pensou em si, pensou nos outros. Ele anunciou o reino de Deus porque a vida ali tornou-se melhor. A vida foi favorecida. Em tempos que muita gente nem era nascida ainda, lá já estava o sinal. Portanto, política, fé, é um casamento perfeito. Quando a gente quer separar essas duas coisas, aliás, a gente nunca deveria abrir a boca, porque diante de quem sabe, a gente passa por ignorante. Um burro calado é considerado um filósofo. E quem fala sem saber o que é que está dizendo, passa pelo ridículo. Portanto, na história política, na história dos artistas de fazer o bem em Orobó, temos o quadro também da passagem de Zé Francisco. Temos o quadro deste grande homem, que não agiu separadamente, o Zé Francisco político, o Zé Francisco católico. Não, existe uma pessoa que na sua ação revela o reino de Deus, que acontece onde políticos fazem ou se tornam presentes, né? Onde políticos fazem o que deve ser feito. Que pelo fato de ser político, não tem como ser o contrário. Não tem como a luz escurecer. Não dá para chamar de luz uma panela, porque a panela tem outra função. Também não dá para chamar de panela uma luz. Botar os conceitos nos seus devidos lugares. Se ele tivesse passado por aqui sem ser um político, também nós saberíamos que não era, não foi, nem é.
Santo Tomás de Aquino, no século XIII, dizia: a política é o sacerdócio do bem comum. Para os gregos, política é a arte de fazer o bem. Tem alguém usando esse nome e não fazendo, é bandido. É o uso indevido de um conceito caro à humanidade. E por que não dizer, é o uso indevido de um conceito sagrado, que diz respeito à vida, à justiça, à santidade, que diz respeito a um modo de agir coerente dentro do plano de Deus. Portanto, temos muitas razões para dar graças a Deus nesta noite, e penso que aquilo que eu estou dizendo e os poucos sinais que eu consegui enxergar, vocês têm muito mais a dizer a respeito de Zé Francisco do que eu. Mas pelos poucos sinais dá para saber, por aqui passou um político. Como em outros cantos do mundo por onde eu já andei, dá para dizer, por aqui passou um bandido. Aquilo que Jesus chama no Evangelho, o cordeiro, aliás, o lobo vestido de cordeiro. Aqui está o político, o homem de fé, que procurou viver a sua vida, dando sua parcela de colaboração, para deixar Orobó melhor do que ele encontrou. E pelo jeito, alguma coisa foi feita. Deus seja louvado. De setembro de 1939, nascia José Francisco da Silva, em Serra de Capoeira, Orobó. 83 anos, querido Zé Francisco.
Gratidão ao Pai Nosso, por tua vida, por fazer parte dela já há 30 anos. Aqui, representando os seus amados filhos, estão Ana e Arlindo, os netos Bruno e os bisnetos Bruninha. Também participam da parte da grande família Fátima, minha cunhada, Helena, minha sobrinha, esta radicada em Surubim, e já tem 2 filhinhos sobrinenses. Gratidão ao Pai de todos nós. Que Ele continue te protegendo, Zé Francisco, e faça cada vez mais a todos nós, irmãos. Digo, cada vez mais, porque aqui nesta celebração de ação de graças, reencontramos irmãos e irmãs de caminhada que nos acolhem com alegria e afeto. Vocês nos reportam a tantos outros amigos e amigas. Tão cedo e tão bem se integraram à nossa comunidade oroboense os nossos queridos pastores, Padre Aloísio e Padre Sebastião, ao lado do nosso já querido diácono Antônio Leal, e da admirável equipe da nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Aqui, reverenciamos a todos que construíram e constroem a bela história dessa paróquia, homenageando o querido Monsenhor José Maria. A todos vocês e a todos, nossa gratidão. Vou deixar de citar para não prolongar tanto, porque eu terminei não dando para resumir aqui, viu? O entendimento do Pai Nosso. Pai Nosso. Esse entendimento, Zé Francisco começou a aprender e a vivenciar desde criança, sob os cuidados de sua mãe, Maria Severina, e de sua avó, Josefa. Com elas, trabalhava desde os 7 anos de idade, em um pequeno pedaço de terra, cedido pelo tio Joaquim Retirana, pois era uma família sem terra. Pôde desfrutar do leite de 2 cabrinhas de sua avó, das frutas e dos peixes oferecidos pela natureza, ainda não tão degradada como nos nossos dias, mas já ameaçadas e afetadas por constantes estiagens prolongadas. A sua lembrança da avó remete à simbologia da rapadura, dura e doce. Sua mãe, aos 100 anos de idade, se alegrava e agradecia os recados constantes que recebia de abraços, mas também dizia, esses abraços sem braço. Zé Francisco, aos 10 anos de idade, começou a se deslocar para a zona canavieira no período de 6 meses da safra da cana, retornando às vezes de 15 em 15 dias, para ajudar no pagamento das despesas para o sustento da família de 14 irmãos, dos quais só 5 sobreviveram. Em companhia de Cipriano, Bio Lindolfo, Bio Barbosa e tantos outros como Mané João, se deslocavam de Orobó para a zona canavieira, ora para a Mata Norte, ora para a Mata Sul.
mudavam de engenhos em busca de melhores salários, diferentemente dos trabalhadores moradores que permaneciam escravos dos senhores de engenho e usineiros. Foi a participação em diversos movimentos da igreja, vinculados à Diocese de Nazaré da Mata e a Dom Helder Câmara, que conduziu Zé Francisco na sua militância religiosa, social e política. Bem jovem, tornou-se monitor das escolas radiofônicas do MEB, Movimento de Educação de Base. Participou da JAC, Juventude Agrária Católica, vivenciando o método ver, julgar e agir. Desde cedo, havia participado do movimento dos vicentinos, com a prática dos mutirões para atender aos mais necessitados. Aos 19 anos, constituiu família, tornando-se pai de 7 filhos. Atualmente, avô, bisavô, muito querido. Sua primeira casa também foi construída em mutirão. A vida associativa em Orobó é uma riqueza grande e bela, fortalecida por gerações de lideranças, sobretudo comunitárias, religiosas e sindicais, e que produziu importantes frutos, importantes conquistas, como o Hospital Severino Távora, no esforço conjunto, campo e cidade. É sempre tempo de resgatar, renovar, fortalecer e ampliar esse processo coletivo de organização, onde floresçam grupos jovens, associações produtivas, comunitárias, religiosas e organização política, alicerçada na participação e voltada para o bem comum. Dando um pulo no tempo, chegamos ao mutirão da cidadania, adotado na gestão municipal de 2007 a 2004, de 1997 a 2004, tendo Zé Francisco à frente. Quantos de vocês aqui, ou melhor, todos e todas da época, participaram desse mutirão? Vitorioso pela educação, saúde e produção. Quem não se lembra? Para dizer mais dessa trajetória, temos um momento depois, né, com alguns registros no telão. Antes, porém, passo a partilhar com vocês 2 das inúmeras mensagens recebidas hoje, saudando os seus 83 anos de vida. A primeira de Altamir, ex-assessor jurídico da CONTAG, e a segunda de Francisco Urbano, companheiro de direção da CONTAG, junto a Zé Francisco. A mensagem do companheiro Urbano e família. Celebrar 83 anos é mais que um aniversário. É a comprovação de ter vivido mais de 8 décadas, abençoadas por Deus. É uma comemoração não só de idade, mas de lutas em prol da classe trabalhadora rural, por reforma agrária, direitos trabalhistas, previdência social, saúde, PRONAF, enfim, por justiça social, junto com os que fazem o movimento sindical de trabalhadores, companheiros e assessores. Como ministro classista do Tribunal Superior do Trabalho, TST, coroou sua vida como prefeito de Orobó, sua terra natal. Depois veio a CONCEF, né? Muitas foram as vitórias alcançadas, os problemas suportados, dores, mas também emoções, alegrias, sentimentos,
de tornar novo o que se fez velho e, sobretudo, de adquirir e transmitir experiências que eles serão úteis ainda por muito tempo. Os anos envelhecem o corpo, mas não a alma. A sabedoria. Quanta batalha vencida, quantas experiências e sabedorias carrega consigo. Histórias vividas, acontecimentos passados. Os que tiveram o privilégio de sua convivência puderam aprender e continuam aprendendo, inspirados por sua trajetória e história como profissional e pessoa. Tivemos a oportunidade de trabalhar com você e de participar de lutas e vitórias de sua vida. Somos gratos a você por tudo, por você ter feito parte de nossas vidas. Você nos lega um importante exemplo de vida. Como líder sindical, sempre foi obstinado na conquista de seus objetivos, na construção do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, procurando trazer dinamismo à classe e na trajetória de vida, com dedicação, resistência, lutando pela transformação da injusta realidade do campo e por uma sociedade menos desigual. Você chega a esta data cercado de grande carinho pelos filhos que teve a sorte de trazer ao mundo, pelos netos, pela companheira que está em sua companhia, por todos os familiares, irmãos, companheiros de luta, de vida sindical, rural, e pelos conterrâneos de Orobó. Salva de palmas para os conterrâneos de Orobó. Que o seu tempo seja farto de esperança e o equilíbrio seja a sua palavra de ordem. Que o seu tempo... Queremos trazer-lhe fraterno abraço pelos seus 83 anos e de coração. Desejar-lhe muita saúde e felicidade para enfrentar a longevidade que Deus lhe reservar. Para a sua felicidade, conforta-nos comemorar muitos outros aniversários seus e juntos gritarmos: parabéns, 83 vezes parabéns. Uma mensagem assim muito particular do assessor jurídico da CONTAG, amigo Altamir. Meus sinceros parabéns ao nosso querido Zé Chico. Grande líder, grande companheiro de lutas, que durante um bom tempo soube nos conduzir a muitas vitórias. Todos nós aprendemos com a sabedoria, discernimento, a habilidade do nosso querido comandante. E importante e oportuno destacar que entre as diversas qualidades do Zé, está de ter sabido formar um verdadeiro exército de amigos e colaboradores que formaram um batalhão, onde dava prazer participar. Outro dia li um texto que dizia que todo aquele que tem muitos amigos vive uns 10 anos mais que as pessoas normais. É por isso que Zé Chico e todos nós vivemos muito. Parabéns ao Zé Chico e, portanto, uma comemoração à vida. Parabéns. Alegria imensa da amizade de toda a família e dos amigos. Nossa alegria é também imensa em fazer hoje o 2º ano da Feira Agroecológica de Orobó, resultante do fortalecimento do Sindicato de Trabalhadores Rurais do nosso município, em conjunto com importantes parcerias. A alegria de ver nosso movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais fortalecido em todo o país
em parceria com a sociedade, comprometida com o bem comum. Pela resistência e luta contra a derrubada de direitos, pela democracia, com justiça social. E agora concluo citando um verso de criação de Zé Francisco, já bastante citado, mas que eu quero rememorar aqui, quando tinha os seus 22 anos de idade. A liberdade é coisa tão bela, é mais bonita se eu praticar. A gente sabe que ela é da gente. E quando os outros tomam, a gente vai buscar. Parabéns, Zé Francisco. Boa noite a todos, todas e todes. Boa noite, padre. Veja, não estava no script, já digo logo. Mas então, para não cansar-lhes, eu só tenho a dizer aqui que eu tenho muita gratidão à vida desse homem, José Francisco da Silva, meu pai, que, por sua vez, me deu a vida. Então, só tenho a honrar todos e todas que vieram antes de mim, porque só assim é que a gente consegue, como ele me ensinou, a dar sentido à vida. Então, gratidão a ele. Eu sou hoje porque ele foi. E tenho certeza que gerações futuras, meu filho, e quem sabe aí se netos e futuros aí, serão porque eu sou. Né? Então, hoje, mais do que nunca, agradeço a vida dele e quero dizer que eu sou muito grata porque ele é meu espelho de vida. E é isso. Eu sou porque ele foi e é ainda um cidadão de bem, um grande político e maravilhoso pai. Gratidão. Gente, muito obrigado. Vamos festejar esse dia. E tem uma surpresa, Padre Aloysio. É uma ciranda para a gente dançar ali uns minutinhos e depois ir para o salão ali, tomar umas e outras, tá bom? É uma ciranda bonita.